Começa aqui mais uma aula de geografia e hoje nós vamos trabalhar o seguinte tema: a urbanização. Vamos entender um pouquinho sobre o conceito de urbanização, né? Vamos ver como que ela está diretamente ligada ao processo de industrialização e vamos entender também quais são os fatores que levam e desencadeiam a urbanização. Vamos lá. Urbanização, vamos primeiro definir o conceito, né? Urbanização é o crescimento das cidades, tanto em população quanto em extensão territorial. É o processo em que o espaço rural transforma-se em espaço urbano, com a consequente migração populacional do tipo campo-cidade, que, quando ocorre da forma intensa e acelerada, é chamada de êxodo rural. Ou seja, vamos resumir isso aí. A urbanização ela consiste num processo em que as pessoas elas abandonam, elas deixam, né, a zona rural, né, o campo, e elas passam a migrar para as áreas urbanas, formando assim as cidades. Esse processo de formação das cidades consiste na formação do espaço urbano. E quando se forma um espaço urbano, nós estamos aí, à medida que ele vai crescendo, a gente tem como resultado o surgimento do processo de urbanização. Ou seja, urbanização é o processo de construção do espaço urbano. Tá? Quando essas pessoas elas saem do campo e vão para a cidade, a gente chama esse processo de êxodo rural. O êxodo rural é um fator, né, um conceito que a gente utiliza para poder explicar, né, quando as pessoas saem do campo e elas vão para a cidade. Êxodo significa saída e rural, né, significa referente ao campo, né, a área rural. Vamos lá, próximo slide. O espaço urbano e o espaço rural, a diferença consiste no seguinte: no espaço urbano a gente tem uma aglomeração de pessoas, casas, estruturas e a gente tem também toda a infraestrutura relacionada a empresas, trabalhos e outras coisas. No campo, nós temos um espaço mais amplo e o trabalho ali está praticamente voltado diretamente à questão de atividades agrícolas e a questão da pecuária, né? Como a gente pode observar nessa imagem aqui, a gente consegue ver aí um pouquinho dessa diferenciação de como que é a paisagem urbana e como que é a paisagem rural. Aqui a gente tem uma cidade, né, que consiste aí numa área urbana, né, um espaço urbano, e aqui a gente tem algumas atividades agrícolas que estão concentradas no espaço rural, como por exemplo aqui a gente tem agricultura, né, diversos tipos de produtos aqui, né, plantas, legumes e outros tipos de atividades agrícolas, e aqui a gente tem também a pecuária. Então a gente pode dizer que o espaço rural ele costuma ser um espaço mais amplo do que o espaço urbano, justamente pelos tipos de atividades que são desenvolvidos aí na zona rural. Outra coisa também, a gente tem aqui, por exemplo, esse buraco aqui, ó, geralmente indica a extração de algum tipo de minério, né? Eles vão fazendo essa escavação para extrair algum tipo de minério. A gente chama isso aí de extrativismo mineral. Essas atividades aqui que a gente vê aqui nessa parte de cima, que é a criação de gado e agricultura, a gente chama de atividade agropecuária. Uma coisa que a gente costuma ver também na zona rural é o limite entre a parte que é explorada pelo ser humano e também as áreas de preservação ambiental, que são áreas que não podem ser exploradas aí pelo ser humano para desenvolver qualquer atividade relacionada ao campo. Vamos aqui para o próximo slide. Esse processo de urbanização ele já vem desde o período neolítico. O período neolítico é um período que envolve há 10 mil anos, né, atrás, 10 mil anos antes de Cristo. Tem muito tempo, é a época da pedra lascada, né, que eles faziam, né, batiam a pedra ali e faziam aquelas afiações na pedra, e a pedra era o principal instrumento para cortar as coisas e fazer diversas outras coisas, né. A urbanização ela já vem desse processo, porém, todas as cidades, né, as primeiras cidades que estavam sendo formadas, primeira aglomeração, primeiras casinhas ali aglomeradas, todas essas pessoas do período neolítico, elas dependiam diretamente da zona rural, dependiam diretamente das atividades do campo, né? Coisa que mudou atualmente.
Hoje, as atividades, né, do campo, elas são mais dependentes das atividades da cidade. Principalmente porque hoje toda a lógica de exploração ou de atividades que são desenvolvidas no campo depende da lógica econômica e social no momento, né? E outras coisas, né? Toda tecnologia, né? Principalmente a tecnologia para poder estar trabalhando aqui no campo, né? A gente pode observar aqui tratores, carros, automóveis e outras coisas aqui, né? No espaço urbano, a gente vê que são utilizados aqui no campo, né? Para poder produzir no campo. E automaticamente aqui do campo, essas atividades são levadas para a cidade. Então, existe uma troca aí de relações, né? Agora há uma interdependência e o campo é a principal forma de abastecimento aí das atividades urbanas. Hoje o campo e a cidade, né, o espaço urbano e o espaço rural, eles estão diretamente interligados dessa forma. Outra coisa aqui, ó. Agora, quais são os fatores? Agora a gente vai entender quais são os fatores que fazem as pessoas irem para... porque existe o êxodo rural, pessoas saírem da zona rural para ir para a cidade. Existem alguns fatores que levam as pessoas a saírem da zona rural, a saírem de uma cidade para outra e ali, consequentemente, surge um processo de urbanização, né? Os principais fatores são os fatores que a gente chama de fatores atrativos e fatores repulsivos. Aqui, de acordo com a ordem da imagem, nós vamos analisar primeiro os fatores. Probleminha no slide aqui. Nós vamos analisar, primeiramente, os fatores repulsivos, né? Que seriam a ideia de expulsar, né? A ideia de expulsão das pessoas, o que fazem as pessoas, o que levam as pessoas a saírem daquele lugar. E os fatores atrativos são, né? Geralmente aqui, ó, na direita aqui, são alguns dos fatores que levam as pessoas a irem naquele lugar. Tem alguma coisa que atrai aquelas pessoas a irem naquele lugar, né? Por exemplo, são alguns fatores, existem várias motivações que levam a pessoa a sair de uma cidade, né? Sair daquele estilo de vida ali e, de certa forma, irem residir em outra cidade, né? E, de certa forma, né, dependendo da cidade, dependendo do que a cidade lá disponibiliza, a cidade pode crescer e aí podemos ter aí um processo de urbanização, né, surgindo ali. Principalmente porque as pessoas podem sair de uma cidade para outra, então elas podem sair do campo, né, para a cidade. A gente precisa entender que quando uma pessoa, a urbanização, ela depende restritamente de um processo em que a população da zona rural, né, diminui e ela acaba, né, gerando aí o crescimento das cidades. Nesse caso, a gente tem a urbanização, né? A urbanização é um processo em que sai do campo e vai para a cidade. Quando a gente tem apenas pessoas saindo, né, de uma cidade e indo para outra, a gente pode ter aí, na verdade, o que a gente fala é que não tem sim um processo de urbanização, a gente fala apenas que está acontecendo um processo de crescimento da cidade. A urbanização ela consiste restritamente ao processo de transformar pessoas, né, da zona rural em áreas urbanas. Se ela está numa cidade e vai para outra, ela não deixou, ela já era urbana. Vamos aqui, ó, vamos analisar. Que não tem como eu utilizar a canetinha. Primeiro, poucos empregos, há fatores repulsivos. Primeiro, poucos empregos, às vezes no lugar não tem emprego, a pessoa sai dali em busca de outro emprego em algum outro lugar. Outros fatores também, tem países em que cidades têm conflitos, né? Conflitos armados, às vezes conflitos, perseguição política, essas outras coisas. E aí acabam também contribuindo para que pessoas saiam dali e vão procurar outra cidade. A fome também é um fator, né, preponderante para que isso ocorra, e também desastres naturais. Às vezes uma cidade está numa região muito perigosa, né, tem interferências aí da natureza, ou o ser humano está em um lugar, por exemplo, áreas de encosta, ou é uma área complicada, uma área que tem seca prolongada, ou uma área que está com dificuldade para chover, né, e de outras coisas. Às vezes a pessoa sai dali por fatores naturais também. Agora, do lado direito, nós temos aí alguns fatores atrativos, né? Primeiro, cuidados com a saúde, né? Às vezes uma cidade oferece maior estrutura, né, no contexto de saúde,
Outra coisa, as pessoas às vezes quando moram na zona rural, elas não têm acesso, não é comum a gente ter aí hospitais em zonas rurais. Então, às vezes, né, para poder facilitar o acesso à saúde, a melhor qualidade, né, na área da saúde, essas pessoas, não só saúde, também a questão de educação também entra nesse aspecto. As pessoas resolvem, né, ir para a cidade e largar o campo. Outra coisa, maiores oportunidades de trabalho. Às vezes, deixa eu tentar colocar a canetinha aqui novamente, ver se funciona. Aqui, ó, por exemplo, eu estou nessa segunda parte aqui, os fatores atrativos, né, que atraem as pessoas para aquela cidade, ou atraem as pessoas a sair do campo para poder ir para a cidade. Maiores oportunidades de emprego, às vezes não tem tanta oportunidade na zona rural. Como eu tinha mencionado aqui, a questão da educação também é um fator, né? Era comum, né, quando a população brasileira, a maioria vivia na zona rural, era comum você ter pessoas que não sabiam nem ler nem escrever, porque as atividades eram atividades braçais, atividades, né, que não envolvia leitura de nada, né? E hoje a educação, né, saber ler, escrever, ter uma formação, ela está no ela está no centro do modelo de estrutura da sociedade atualmente, que é um modelo político e econômico chamado de capitalismo, né? A questão da segurança aqui também, né? Existe também dentro da cidade é possível você investir em segurança, ter capacidade de ter. Lembrando que também, né, segurança entre aspas, né? Porque quando as pessoas não conseguem melhores condições ali na cidade, elas vão para áreas mais afastadas ali da cidade, de certa forma ali costuma ter uma menor segurança, porque as pessoas não têm dinheiro também para investir em segurança ali, né? A segurança fica restrita a uma parcela da população ali, né, que faz parte, principalmente das partes centrais da cidade. São as pessoas que costumam ter o maior poder aquisitivo, né? Olha aqui, os fatores atrativos, por exemplo, quando a gente fala de fatores atrativos, podemos destacar a cidade de Londres, né? Geralmente esses fatores remetem a países desenvolvidos. Aqui a cidade de Londres e a cidade de Nova York nos Estados Unidos. Londres na Inglaterra e Nova York nos Estados Unidos. Teve uma época aí que muita gente foi em busca dessas cidades, né? Começou a migrar para lá, justamente porque eram cidades que estavam crescendo e tinham muitas oportunidades de emprego. Então elas se tornaram um lugar atrativo, que muitas pessoas saíam de áreas menores ou saíam da zona rural e iam para essas cidades em busca de um emprego e melhorias de vida e em busca de alguns daqueles fatores que eu mencionei no slide anterior. Já os fatores repulsivos, podemos entender em questão, é uma coisa comum de países subdesenvolvidos, como por exemplo o Brasil ou outros países aqui próximo do Brasil, onde muitas pessoas ali têm poucas condições, né, porque o país não é um país desenvolvido. Então, às vezes, isso vira um fator repulsivo. Algumas delas se arriscam a tentar ir para outros países desenvolvidos, tentam, tentam fazer uma migração, tentam entrar de maneira forçada, né, em outros países. Uma coisa comum aqui na América é as pessoas irem para os Estados Unidos, né? É uma coisa muito comum. Tanto é que até muitos brasileiros, né, se a gente for olhar bem, até na cidade que a gente mora, tem muitas pessoas que foram para os Estados Unidos. E um dos fatores que levam isso é que eles buscam uma melhoria de vida, que os Estados Unidos você tem maior oportunidade de emprego e você tem, de certa forma, uma melhor qualidade de vida se comparar a muitos lugares aqui, né, do Brasil ou de outros países aqui subdesenvolvidos. Para concluir aí, então, fatores da migração, fatores que levam à urbanização, né? Por exemplo, a pessoa ir para uma cidade, né? E assim sucessivamente levar à urbanização. Fatores repulsivos que fazem a pessoa sair do lugar. Crises econômicas, conflitos étnicos, guerras, né, entre povos ali, conflitos religiosos, um exemplo disso lá no Oriente Médio, está tendo muitos conflitos religiosos, guerras, concentração fundiária, né, pessoas com grande poder que concentra a maior parte da terra a maior parte da terra está na mão de grandes empresários, o pequeno agricultor perde a terra e às vezes vai para a cidade, né, em busca de emprego, né, tem que vender porque às vezes não tem dinheiro para investir. Desemprego e privação econômica, ou seja, pobreza. Um lugar que tem pobreza, tem desemprego, as pessoas também costumam migrar dali. Fatores atrativos, fatores que atraem as pessoas para a cidade, né? Estabilidade econômica, liberdade religiosa, né? Pessoa
viver num lugar que ela pode seguir a religião sem problema algum. Formação de poupança, né? Em moeda forte, por exemplo, a pessoa consegue fazer um investimento, né? Fazer o dinheiro render, ganhar dinheiro, né? Através do trabalho. Redes de apoio, emprego, estrutura pública eficiente, acesso amplo à terra. Né? Principalmente a questão de estrutura pública eficiente é uma coisa, né? É uma coisa também muito atrativa, né? Por exemplo, pessoas que têm acesso a vários produtos que às vezes cidades menores não têm ou que às vezes no campo não tem, né? Esses aí são alguns dos fatores que fazem as pessoas sair, fatores que fazem as pessoas chegarem, atrair as pessoas, fatores que levam as pessoas a saírem, repulsivos, e fatores atrativos que atraem as pessoas para aquele local. Esses aí são alguns dos motivos que levam a poder a gente explicar um pouco sobre por que as pessoas saem do campo e vão para a cidade e assim levam ao surgimento do processo de urbanização e o surgimento das grandes cidades, né? E, consequentemente, o surgimento do espaço urbano. Bom, vou terminar a aula por hoje. Qualquer dúvida aí, vocês podem estar me questionando depois, ok?